o Alan Gani e o Fabrício Naitz, que já estão por aqui, para a gente falar um pouquinho sobre economia na Argentina, né, Gani? Então, o Fabrício vai dar um dado interessante para você analisar daqui a pouquinho. O que você conta para a gente, Fabrício? Queda de 3,1% na atividade econômica na Argentina no mês de dezembro, primeiro com Javier Milei. Bom dia, Rafael, Lívia, Alan, todos que acompanham o Jornal da Manhã. 3,1% no primeiro mês de Javier Milei, lembrando, claro, que ele assumiu no dia 10 de dezembro, ou seja, não é um mês completo de Javier Milei. E saíram também, claro, os dados do ano. A queda foi de 1,6% na atividade econômica da Argentina, em comparação com um crescimento de 5% do PIB lá em 2022, o penúltimo ano do governo de Alberto Fernandes. Os especialistas dizem que a queda está muito puxada por uma forte seca, uma forte estiagem que atingiu o país no começo, aliás, desde o finalzinho de 2022 até o começo de 2023. E aí a previsão agora para 2024 é bastante pessimista até, viu, Rafael? O FMI fala numa queda de 2,8% no PIB, mas o que seria o Boletim Focus, o Alan vai explicar isso aqui muito bem, lá da Argentina tem uma expectativa ainda um pouco pior, uma queda de 3% para esse ano de 2024. É isso aí, Gani. Eu sempre lembro do que disse o então candidato e depois presidente eleito Javier Milei. Vai piorar antes de melhorar. Tá no pacote esse resultado? O problema é que a Argentina ela vem sofrendo com o problema inflacionário, né? Esse que é a grande questão lá. Então, assim, tem uma visão na economia que coloca crescimento, para ter um pouco mais de crescimento econômico, a gente tem que aceitar um pouco mais de inflação. Eu discordo absolutamente dessa visão. Por quê? Porque a inflação chega num momento que ela começa a penalizar a atividade econômica. É o caso clássico da Argentina. À medida que você tem uma inflação muito elevada, os empresários eles ficam com muito medo de fazer investimentos de médio e longo prazo. Peraí, eu vou investir num país com uma inflação de 200%, né, no acumulado de 12 meses, não faz sentido. Então começa a desarticular toda a cadeia produtiva. Além do que, o consumidor ele perde também o poder de compra. Se a inflação está muito alta, está corroendo o salário dele, ele não vai consumir. Então, a inflação é o contrário, ela acaba penalizando a atividade econômica. Para ter crescimento econômico, a gente tem que atacar primeiro a inflação para daí ter o crescimento econômico. Infelizmente, muitas visões econômicas colocam que para ter um pouco mais de crescimento econômico, a gente tem que ser mais tolerante com a inflação. Esse caminho não dá certo. Então, mas como é que sai disso? Essa é a minha pergunta, porque você tem a maior inflação do mundo, que é a da Argentina. Isso. Agora, no mês de janeiro, foi a maior inflação do mundo. Previsto um tombo de 3% no PIB. A população com poder de compra lá na sola do pé, sem emprego, sem atividade econômica, quer dizer, que momento as pessoas vão poder voltar a viver? Eu acho que assim, o que a Argentina deveria fazer é olhar para o que o Brasil fez na década de 90 com o Plano Real, Plano de Estabilização. Foi um plano duríssimo, com um aumento muito forte da taxa de juros. Vamos lembrar que a Selic chegou a 45% durante o Plano Real. Mas não tem jeito, né? Com a Selic muito alta, você enxugou moeda do mercado, que é o excesso de moeda, é a principal causa da inflação. Houve também um saneamento das contas públicas. Por quê? Porque o governo não conseguia fechar as contas públicas e tinha que emitir dinheiro. Então, fez um forte ajuste, mas foi compensado esse ajuste pelo controle inflacionário. Então, apesar das altas taxas de juros, menos gastos do governo, etc., como houve estabilização inflacionária, a população aumentou o poder de compra dela. Então, acabou compensando. Lá estão longe disso, hein? Estão longe disso, exatamente. Então, assim, vai ter que fazer algo parecido que foi feito com o Plano Real. Vou ser provocativo agora, mas uma coisa que vocês, economistas, se esquecem: das pessoas. Não, pelo contrário. As pessoas têm de pegar transporte público. Não, mas porque eu entendo, né, a visão do longo prazo, né? Não, porque veja bem, vai piorar antes de melhorar, porque daqui 5 anos, porque, enfim, o cara precisa pegar ônibus hoje, precisa tomar café da manhã, precisa almoçar, precisa jantar e vai ficar... Então, Colombo, mas sabe qual é o problema? Aliás, desculpa, interrompendo de novo, você trouxe dados da pobreza na Argentina essa semana, não foi? Sim, dados gravíssimos, quase 60% da população da Argentina na linha de pobreza, né? Então, mas qual que é o problema? Se, por exemplo, o governo falar o seguinte: bom, essas pessoas estão precisando pegar ônibus e tal, vamos aqui dar um estímulo, né? Vamos imprimir dinheiro. Vamos pensar assim, vamos imprimir dinheiro para essas pessoas. Não.
Qual que é o problema? Você vai potencializar a inflação. Mas qual é a saída, então? Uma saída tem que ter. A saída é taxas de juros muito elevadas, isso a Argentina não está fazendo, elevar mais a taxa de juros está abaixo da inflação, isso não faz o menor sentido, então tem que elevar essa taxa de juros e fazer o ajuste das contas públicas. É muito parecido com o que foi feito aqui durante o plano. O Plano Real, 2 anos, houve uma estabilização. Olha, se o Gil Gani for eleito ministro da Fazenda, qualquer coisa, a gente tem de vazar daqui. Imagina esperar 2 anos para fazer um assado lá na Argentina. Não tem jeito, assim, o estrago foram medidas populistas durante muito tempo e agora o estrago foi muito forte. Então, para consertar isso, não tem jeito, vai ser doloroso. Valeu, Gani. Valeu. Obrigado, Fabrício. Até mais.